O Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Responderei ao que creio sinceramente. Sejam profundas injustiças, pré-julgamentos e posturas nitidamente eleitorais. 2 presidentes que sofreram impeachment. A falta de gosto ou de jeito de ambos, Collor e Dilma, pelo jogo político. Em um espaço de 24 anos, 2 presidentes deixaram o Palácio do Planalto depois de um processo de impeachment. As circunstâncias que levaram ao término dos governos tiveram grandes diferenças, mas algumas semelhanças. Para me ajudar a relembrar o impedimento de Fernando Collor, eu fui a Porto Alegre conversar com o presidente da Câmara dos Deputados à época, Ibsen Pinheiro. Hoje, Ibsen é deputado estadual na Assembleia Gaúcha. Collor teve o impeachment por um conjunto de razões. O seu desgaste, a economia, o clima, a sua incapacidade política de conservar a maioria. Este conjunto que torna viável um processo de impeachment. Não pode ser avaliado por um deles. A economia é uma peça-chave. Na época de Collor, a inflação chegava a 1.700% ao ano. Para Dilma, os números já não iam tão bem quanto na época de Lula. A inflação chegava a 2 dígitos e o desemprego também. A política é outra peça fundamental nesta engrenagem. Dilma e Collor perderam o apoio do Congresso. Em meio a tudo isso, o presidente da Câmara tem um papel fundamental. Ele é quem aceita o processo de impeachment. O embasamento disso é única e exclusivamente de natureza técnica e o juízo do presidente da Câmara é único e exclusivamente de autorizar a abertura, não de proferir o seu juízo de mérito. Na época, os jornais manchetaram uma suposta vingança de Eduardo Cunha contra o governo porque o PT votou contra ele em seu processo de cassação no Conselho de Ética. Na fala de Eduardo Cunha, a qualidade técnica da peça jurídica está sempre presente. Ibsen, presidente da Câmara em 92, assume que não basta o documento perfeito. A conjuntura social, política e econômica tem peso na hora da decisão. Ele conta sobre uma reunião que o PMDB fez 6 meses antes de aceitar o processo contra Collor. Mauro Benevides e eu, ele presidente do Senado e eu da Câmara, convocamos uma reunião do nosso partido com o presidente, que era Orestes Quércia, com os líderes de bancada do Senado e da Câmara, e com o Ulisses Guimarães, que não tinha nenhum cargo, mas era Ulisses. E decidimos que não havia o clima do impeachment. Podia haver até uma formulação jurídica adequada. O processo foi se alterando, o processo político também, e foi se agravando. Um pouco pela situação da economia, inflação alta, outro pouco por desencanto. Em maio, começou a se concretizar o ambiente político para o impeachment de Collor. Em junho, foi instalada uma CPI para investigar um esquema de cobrança de propina de PC Farias, que foi tesoureiro de campanha de Collor. Nos 2 processos, os ânimos ficaram acirrados. Qual é a moral que vocês têm? Gostaria de saber, porque a metade aqui não tem. Neste ambiente, até o método de votação é motivo de disputa entre favoráveis e contrários ao impeachment. Metade dos congressistas são a favor do voto secreto e metade é a favor do voto aberto. Seguidamente trocam de lado, dependendo da matéria em votação. Veja bem, eu vou lhe dar uma boa razão para o voto aberto, não preciso, né? A responsabilidade. Quer que eu lhe dê uma boa razão para o voto secreto? Quer? Não é o povo quem exerce o maior patrulhamento. São poderosas corporações e poderosas instituições privadas. Foi uma decisão que eu adotei pensadamente
mas eu só comuniquei na hora. Por que eu escolhi o voto de ordem alfabética? Porque ele não beneficiava ninguém. Não tem como saber qual será a tendência de A a Z. Agora, do sul para o norte, do norte para o sul, as pessoas intuem uma tendência ou outra. Foi a melhor solução, só que não tinha previsão. Agora, depois que o presidente desceu a rampa, não há tribunal que mude. Se os processos legislativos foram semelhantes porque muitas das decisões tomadas para Dilma tiveram como base o processo anterior, as questões políticas foram bem diferentes. O PRN tinha apenas 28 deputados, já o PT de Dilma tem 58 deputados e a segunda legenda mais representativa. No dia em que a Câmara decidiu sobre a admissibilidade do processo, Collor teve 441 votos pelo andamento das investigações e somente 38 contra. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. 18 deputados do PRN votaram favoráveis ao processo. No caso de Dilma, 137 parlamentares foram contra. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da República. Os dois presidentes fizeram discursos pedindo apoio da população. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. A resposta veio de preto. Com Dilma, a estratégia do PT foi taxar o impeachment de golpe contra a democracia. Não é por mim, mas é pelos 54 milhões de votos que eu tive. Mas, além disso, é uma luta também de todos os brasileiros. Uma luta pela democracia em nosso país. Round one, fight! O movimento pró-impeachment foi apelidado de Coxinha. E o contrário ao processo de Mortadela. Isso mostra que os dois processos ocorreram de forma diferenciada. Enquanto Collor ficou isolado, Dilma manteve apoio de alguns partidos e de parcela da população. Para terminar, é importante citar a relação com os vices. Afinal, os governos foram parar nas mãos deles. Itamar e Collor se afastaram por discordâncias políticas. Dilma e Temer romperam. Itamar manteve-se discreto durante o processo. Tem que esperar a comunicação do Senado. Quando essa comunicação chegar, tudo bem. Até lá, nós temos que obedecer toda a norma constitucional. Temer, nem tanto. Evidentemente, sabem todos os que me ouvem, que quando houver a decisão definitiva, a decisão do Senado, eu preciso estar preparado para enfrentar os graves problemas que hoje afligem o nosso país. Os dois montaram governos com foco total na retomada da economia. Independente do contexto, a Lei 1079 de 1950, que legisla sobre o impeachment, é clara. Para ocorrer o impedimento de um presidente, é necessário crime de responsabilidade. Os senadores decidiram pelo fim do governo Collor devido ao seu envolvimento no esquema de corrupção montado por PC Farias. Collor renunciou um dia antes da votação final, mas teve seus direitos cassados por 8 anos. O crime atribuído a Dilma Rousseff referiu-se às chamadas pedaladas fiscais e à edição de 3 decretos de suplementação orçamentária sem autorização do Congresso. A melhor solução da crise política é a solução política. É uma deformação. Olha, se é uma deformação, decorre de outra. O nosso presidencialismo de coalizão, quando não é de cooptação e quando não é pior, de corrupção.
O processo de impeachment, além de destituir um presidente, deixa sequelas. Ao longo do processo de Collor, caíram junto com ele alguns políticos, como Alceni Guerra e o próprio Ibsen Pinheiro. A alta exposição, sem o correspondente poder político, é muito risco. É muito risco. Você é alvo porque tem visibilidade e não tem os mecanismos de proteção. Fiquei vulnerável por isso. Então o processo de impeachment também tem a ver com a minha visibilidade e com a ideia de que eu era presidenciável. Nunca achei que eu fosse. Ibsen Pinheiro foi cassado no ano seguinte ao impeachment por suposta participação no esquema dos anões do orçamento, mas a revista Veja admitiu que as denúncias publicadas eram falsas. Ibsen Pinheiro voltou a Brasília em 2006, mesmo ano que Alceni Guerra e Collor. O ex-presidente, inclusive, foi um dos 61 senadores que disse sim ao impedimento de Dilma Rousseff. As sequelas que este processo de impeachment vai produzir, apenas a história poderá dizer. Eu sou Fernando Rota, direto de Brasília. Até mais!